Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estamos no capítulo 13 de Deuteronômio. Eu uso a versão NAA para fazer essa leitura e esse estudo. Você fique à vontade para usar a sua versão, né? Após cada capítulo, cada leitura dos capítulos, eu vou fazendo uma aplicaçãozinha espiritual, uma breve explicação, né, do capítulo que foi lido para te ajudar e para ajudar aquele que está buscando, né, compreender um pouquinho a palavra, que tem dificuldade ou que não tem oportunidade, né, de estudar de uma forma mais profunda. A gente já faz essa breve aplicação já para ajudar, né? Tá bom? Vamos lá. Capítulo 13. Contra os falsos profetas e os idólatras. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Porque o sonhador, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa de servidão. Esse profeta, o sonhador, quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho ou sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram. Deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde um até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois de todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como está no meio de vocês. Como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitar os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Depois, ajuntem todo o seu despojo no meio da praça. Vamos botar aqui. E queimem a cidade todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre, nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor. O que Moisés está nos explicando aqui, né? Ele está trazendo uma advertência aqui dos mandamentos do Senhor, que é uma coisa muito séria para Israel, né? Cuidado com qualquer pessoa que tentar te afastar do povo do Senhor. Mesmo que essa pessoa pareça espiritual ou faz sinais, se ela levar o povo a outros deuses, deve ser rejeitada. Né? A gente vai colocar aqui de uma forma mais simples, né? Cristocêntrica, uma aplicação para hoje, né? Claro que a gente não vai sair matando as pessoas, né? Que adoram outros deuses, que não seja o Deus Jeová, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós, aplicando para hoje a palavra, hoje nós temos Jesus, né? Que nos leva à presença de Deus. A gente vai seguir os mandamentos e os seus ensinos, né? E não jamais, né, machucar alguém, matar ou atacar alguma pessoa porque ela não adora a Deus, né? Ou nos convida, né, para participar de um outro culto, né? Então hoje nós temos a aplicação espiritual através de Cristo para essa palavra. Então nós vamos entender um pouquinho, ó.
Moisés diz que mesmo que um profeta faça sinais ou milagres, se ele disser que é para seguir outros deuses, não deve ser ouvido. O que isso nos diz, né? Deuteronômio, lá no versículo 3, né? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, ou com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Nem todo milagre, nem toda experiência espiritual ela vem de Deus, né, amados? A verdade é medida pela fidelidade da palavra. Né? Lá em Mateus 7, nos versículos 15 e 16, né, o Senhor já está nos alertando, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Então nós vamos saber que se a pessoa está pregando a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, né? Se aquela pessoa está falando espiritualmente as coisas do reino, se ela está alinhada com a palavra e vendo a vida dela, observando a vida dela, os seus frutos, né? É por aí que nós vamos saber. Mateus 24, 24, também o Senhor já nos diz, né? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então isso é algo muito forte, né? Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que observar a vida das pessoas que nos falam a palavra, para que a gente não seja enganado, né, por esses falsos adoradores que, no fim das contas, estão nos levando à idolatria, né, à adoração de outros espíritos, né, que nos afastam do evangelho de Deus, né. Nem laços familiares podem nos afastar de Deus, né. Moisés está falando ali a partir do versículo 6 até o 11, né. Moisés diz que até um irmão, um filho, uma esposa, um amigo pode tentar nos levar à idolatria, né, mas o povo deveria rejeitar isso totalmente. A ideia central desses versículos, do 6 ao 11, é que Deus deve estar acima de qualquer relacionamento. Deus é o centro da nossa vida, né? E Jesus reforça isso no Novo Testamento, né? Ele reforça esse princípio lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. A nossa fidelidade a Jesus não pode depender da aprovação dos nossos familiares ou amigos, né? Ou aquela pessoa que a gente ama. O Senhor é o centro do nosso viver, né? Uma cidade inteira, ela pode se corromper, né? Ele está explicando ali a partir dos versículos 12 ao 18, né? Se uma cidade inteira se afastasse de Deus e passasse a adorar outros deuses, Israel deveria investigar cuidadosamente, né? Temos que ver a veracidade do assunto e remover aquela idolatria. O princípio espiritual é que o pecado coletivo contamina uma comunidade inteira, né? Quando nós reconhecemos, e por isso que é tão perigoso nós cuidarmos das leis que nos permeiam, né? Porque a lei do homem não é a mesma lei de Deus. Então hoje, os princípios morais humanos estão muito distantes dos princípios morais de Deus. Existem leis que permitem assassinato, que permitem matar uma criança dentro da barriga da sua mãe, né? Existem leis que são contra as escrituras. É sobre isso aqui que Moisés está falando, né? E que Jesus, e que Paulo, né, também aplica isso lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que é? Imagina uma lei sobre uma cidade, sobre um país, sobre uma nação, que permite a afronta contra a palavra de Deus. Toda a cidade está sendo amaldiçoada, né? Então, até aquilo que a gente faz, que é legalmente correto, nas leis morais, nos princípios morais humanos da nossa legislação, pode não ser correto nos princípios morais de Deus, nas leis espirituais. Então nós temos que fazer uma escolha. O capítulo aponta também para a importância de permanecer fiel ao verdadeiro Deus. E no Novo Testamento, João também nos escreve isso, né? Essa fidelidade, ela se centraliza em Jesus, né? E ele mesmo disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, qualquer ensino que afaste a gente de Cristo, ele é falso, né? Para nós nos alinharmos a Deus, estarmos perto de Deus, nós precisamos estar em Cristo. É Ele que nos leva ao Pai. Ele diz, né, ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Né? Jesus nos aponta para o Pai, Jesus veio nos apresentar o Pai. Então, quando a gente diz, né, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é Deus, né? São três pessoas no mesmo Espírito. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses três são três formas que Deus se apresenta para nós, interligadas no mesmo Espírito, para que nós conheçamos um pouquinho de Deus, né? Porque a nossa mentalidade não alcança a plenitude e a grandeza de Deus, a completude de Deus, né? Então, o que a gente aprende aqui nesse capítulo?
que eu separei 4 tópicos, ó. Nem todo líder espiritual fala da parte de Deus. Por isso nós temos que ser que nem os bereanos, conferir na palavra tudo que nos é ensinado, tudo que nos é dito, tudo que a gente ouve por aí. E se nós não conhecemos a palavra, seremos facilmente enganados, né? Número 2, milagres não são prova de verdade. Porque o inimigo também faz milagre. O reino das trevas espiritual também faz milagres. Número 3, a palavra de Deus é o padrão para julgar qualquer ensino, que eu acabei de falar. Os bereanos faziam isso, né? E nós devemos seguir esse exemplo. Número 4, nossa fidelidade a Cristo deve estar acima de tudo. Então, o resumo espiritual de Deuteronômio 13 é ensinar que o povo deve amar o Senhor acima de qualquer influência, rejeitando qualquer voz que tente afastá-lo da verdade. Hoje sabemos que essa verdade se revela plenamente em Jesus Cristo, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né, amados? Que Deus te abençoe. Capítulo 14. Mutilação do corpo proibida. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem o seu povo próprio. Leis a respeito dos animais puros e impuros. Não comam coisa alguma abominável são. São estes animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem e o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em 2 e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer. Será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão, o milhano, segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro para vocês comer. Vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que eu coma ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. A lei a respeito dos dízimos. Versículo 22. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que no ano após ano se recolher no campo. E diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, então o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem.
Então, aqui no capítulo 14 de Deuteronômio, né, Moisés continua ali com as instruções que Deus deu, né, de como viver de uma maneira santa, separada das outras nações, né. E o capítulo fala sobre a identidade do povo de Deus, sobre a alimentação santa, sobre o dízimo, mostrando que tudo na vida do povo deveria refletir a sua relação com Deus. Por isso o povo separado, né. Ali no versículo 2, né? O povo pertence a Deus, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Deus está lembrando Israel que eles são os filhos do Senhor, um povo escolhido, né? Significa que eles deveriam viver de uma forma diferente das nações pagãs, né? Que viviam ao redor deles, inclusive não praticando os rituais pagãos que essas nações praticavam, né? E isso serve para nós hoje, que espiritualmente nós somos o povo separado, o povo santo, um povo escolhido, né? Hoje, em Cristo, nós fomos chamados a ser esse povo, para viver dessa forma diferente do mundo, né? Lá nas cartas de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a gente lê: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso quer dizer que a gente pertence a Deus e nós devemos refletir isso na nossa forma de viver, de falar, de agir, de ser, né? Em tudo que nós fizermos, nós refletimos a luz de Cristo hoje, né? Daqui também fala, a partir do capítulo 3 ali, do versículo 3 até o versículo 21, fala dos animais puros e impuros. Deus estabelece leis e limites, né, alimentares para Israel. Alguns animais eram considerados puros, né, que eram permitidos, né, e outros impuros, os que eram proibidos. O exemplo dos permitidos era o boi, ovelha, cabra, veado, e esses animais, eles tinham duas características, os que eles poderiam comer: casco fendido e ruminavo. Os animais proibidos, que era o porco, camelo, a lebre, também havia regras sobre peixes, como com escamas e aves. Por que Deus deu essas leis? Para separar Israel das nações pagãs, para ensinar disciplina e obediência, para mostrar que Deus se importa com todos os aspectos da vida. Ali Deus está cuidando da alimentação, da saúde, do corpo deles também, né? E tudo isso se cumpre hoje para nós, espiritualmente falando, em Cristo. No Novo Testamento, essas leis alimentares não são mais obrigatórias para nós cristãos, porque elas apontavam para uma realidade espiritual. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 18 e 19, ele nos diz assim: Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Não é o que a gente come que vai nos contaminar, porque não entra no nosso coração, mas no ventre. E assim declarou puro todos os alimentos. Porque aqui Jesus estava falando para eles que não é o que vocês comem que contamina vocês, né? É o que está no coração de vocês. E depois, na continuação do versículo, ele fala, né? É o que sai da boca do homem que contamina o homem, porque vem do coração. Então, mais importante do que as coisas que podemos comer ou não é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem guardado dentro da gente e a gente coloca para fora através de palavras, de atitudes, de ações. É isso que Jesus está falando aqui. Naquela época, essas leis lá no deserto protegiam os homens e as mulheres, as pessoas, enfim, da saúde. O verdadeiro problema do ser humano hoje não é o alimento, mas o pecado no coração. Quando o nosso coração não recebeu o evangelho, não foi cheio do evangelho, não foi tratado pelo evangelho, né? E também lá em Deuteronômio 14, a gente lê lá a partir dos versículos 22 sobre o dízimo, né? Diante de Deus. Deus ordena que o povo separasse o dízimo de tudo que produzia e levasse ao lugar escolhido por Deus para adorá-lo. Eles entregavam essa 10ª parte das colheitas, de tudo que era produzido por eles, aos pés do Senhor, como sacrifício, né, o dízimo. Né? Lá em Deuteronômio, versículo 23 do capítulo 14, ele fala assim: E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O propósito não era apenas financeiro, porque Deus não precisa dessas coisas, né? Mas era espiritual, era aprender a confiar em Deus. E essas ofertas que eram lançadas aos pés do Senhor, elas alimentavam os levitas, né, os sacerdotes, que passavam todo o seu tempo cuidando, né, do tabernáculo, cuidando do templo e do tabernáculo lá no deserto, né? Cuidando especificamente das coisas do Senhor. Então, os levitas não tinham terras, não tinham herança.
né? A herança deles era cuidar das coisas espirituais, era ser responsáveis ali pela manutenção do tabernáculo e das coisas espirituais, né? Dos sacrifícios, das ofertas, de tudo isso. Então, as outras tribos pegavam 10% das suas colheitas e ofertavam lá, né? Dos animais, das colheitas. E os levitas eram sustentados assim. E hoje, para nós, a aplicação espiritual atualizada para nós em Cristo Jesus hoje, Deus continua ensinando que nós devemos viver com generosidade. No segundo livro de Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, Paulo nos exorta assim: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É segundo Deus põe no nosso coração. É o segundo o nosso coração cheio do amor de Cristo, da palavra de Deus, do evangelho de Deus, compreende como eu posso ofertar, como eu posso dizimar, como eu posso adorar a Deus, agradar a Deus, ofertar a Deus com as minhas rendas, com aquilo que eu possuo, como eu posso exercer essa gratidão, né? Tirar das mãos das trevas qualquer brecha, qualquer resquício do inimigo, colocar as mãos naquilo que é meu, nas minhas bênçãos, no fruto do meu suor, do meu trabalho. Aí o Senhor vai te direcionar, o Espírito Santo vai te dizer como, né? Porque Paulo aqui nos diz que não é com tristeza. Não adianta eu ir lá e dar 10% do meu salário se eu vou com triste. Eu tenho que dar porque senão eu vou ficar pobre, eu tenho que dar porque senão eu vou perder meu emprego. Não é isso. É com alegria. E nem por necessidade, né? Porque eu não quero deixar que falte comida na minha casa, então eu tenho que dar. Com medo, com terror, com tristeza. Não. É com alegria, com entendimento. E se você ainda não entendeu a necessidade, a legalidade, perdão. Se você não entendeu a legalidade espiritual, que é ter a prática do devolver, o que isso simboliza no mundo espiritual, tu exercer essa prática de adorar a Deus com o fruto do teu suor, peça ajuda pro teu pastor, para ele te explicar isso. Porque nós precisamos fazer isso com alegria, porque senão não é válido, né? Daí isso seria correntes, né? E as nossas correntes em Cristo nos libertam, nos dão entendimento, elas são para nos libertar, não para nos aprisionar, né? Continuando, aqui Deus também está ensinando o povo a como cuidar dos necessitados, né? A partir do versículo ali, o 28 e o 29, ele fala, a cada 3 anos o dízimo também ajudava levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Eu falei nos levitas, né? Mas eles também ajudavam os estrangeiros, os órfãos e a viúva. Deus está mostrando que a verdadeira fé inclui cuidar dos necessitados. Porque uma pessoa em terra estrangeira, naquela época, ela dependia totalmente daquelas pessoas ao seu redor. E eram pessoas estranhas, né? Porque eram dias, às vezes meses, viajando a pé, né? Ou no lombo de um camelo, né? Então era muito difícil para um estrangeiro se adaptar numa terra estranha. Então ele precisava de ajuda. E Deus sempre apontou isso, sempre olhando para o estrangeiro, né? Deus nunca fez acepção de pessoas. A gente vê na história da Bíblia, Deus sempre olhando para o estrangeiro, trazendo o estrangeiro para perto de si, né? Eles conheciam a Deus, faziam parte do povo de Deus, entraram até como Raabe, né, que entrou na linhagem de Jesus. Isso é tão lindo. Deus não é um Deus que exclui quem não é judeu. Não, ao contrário, ele sempre incluiu, desde o Antigo Testamento, né? E Jesus continua incluindo, né? Toda a terra, né? Glória a Deus por isso, né? E nós, né, que não somos judeus, mas somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, somos filhos de Abraão espiritualmente, né, através de Cristo Jesus, nós que somos os gentios. Em Tiago 1:27, ele descreve assim para nós, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso faz parte também da nossa adoração a Deus, da prática da nossa religião, né? Se podemos chamar de religião, né, o cristão, seguir a Cristo, a pureza que há nisso, em seguir a Cristo, é isso. É ajudar, olhar para o necessitado, olhar para aquele que precisa de socorro e nos guardar da corrupção do mundo, né? Então, para concluir o capítulo 14, eu vou deixar aqui 3 tópicos, tá? Ele nos ensina, mas são 3 verdades bem importantes que a gente pode tirar daqui. Primeira, pertencemos a Deus e devemos viver de forma santa. Segundo, a obediência a Deus deve envolver toda a vida, até as coisas mais simples do dia a dia. E a verdadeira fé produz generosidade e cuidado com os necessitados. Número 3. E tudo isso aponta para quem? Para Jesus, né? Que nos purifica de verdade.
João 6,35, o Senhor disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Cristo é quem realmente santifica, sustenta e transforma o coração do homem. Amém? Capítulo 15. O ano do perdão das dívidas. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida. Mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Versículo 7. Leis a favor dos pobres. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, não endureçam seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenha cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração, e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, dizendo com os olhos de vocês sejam malignos para com seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. E vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo que você empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Leis a respeito dos escravos, versículo 12. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a vocês como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou por isso. Hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor seu Deus abençoará você em tudo o que fizer. Versículo 19. Leis a respeito do primogênito do gado. Do seu gado e de suas ovelhas consagre ao Senhor seu Deus todo o primogênito macho,
Com os primogênitos do gado vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego ou tiver outro defeito grave, não o sacrifique ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a a carne desses animais da cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue, este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Aqui nós terminamos a leitura, agora vamos para a breve explicação e aplicação espiritual. Aqui em Deuteronômio 15, a gente está vendo que Deus ordena que a cada 7 anos as dívidas entre os israelitas fossem perdoadas. Se um devesse ao outro, quando passasse no 7º ano, essa dívida seria perdoada. Isso estava ensinando o povo que eles não deveriam ficar explorando, uns aos outros, mas deveriam ter misericórdia e generosidade. Exercer, misericórdia e generosidade. Então a gente já está vendo o ensino aqui sobre o cancelamento das dívidas, que Deus fazia isso lá desde o deserto, Olha que interessante, E o cumprimento disso em Cristo está lá em Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui é o tetelestai, está consumado, para onde esse cancelamento da dívida é uma sombra, do cumprimento que aponta para Jesus, que espiritualmente nós tínhamos essa dívida impagável com Deus, por causa do nosso pecado. Mas Cristo cancelou essa dívida lá na cruz, Assim como as nossas dívidas, assim como as dívidas dos hebreus eram canceladas, Jesus cancelou a nossa dívida, do pecado. Que glória, Colossenses 2,14. Que bênção, oh Deus. Também nos fala ali dos versículos 7 a 11 sobre a generosidade com os pobres, Deus ordena que o povo não endureça o coração contra o pobre, mas que ajude com alegria e generosidade. E isso serve também para nós hoje, Daí a gente vê lá no Novo Testamento, em Deuteronômio 15, versículos 7 e 8. Quando entre ti houver algum pobre, não endurecerás o teu coração, nem fecharás tua mão a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que falta. O que o Senhor está querendo nos dizer com isso? Que nós, o povo de Deus, temos que ter um coração misericordioso. Porque quem conhece a graça de Deus aprende a ser generoso, Quão grande graça Ele nos salvou, Ele nos presenteou. Se nós recebemos a salvação por Cristo Jesus, nós não vamos abençoar o nosso irmão que é necessitado? Isso é tão pequeno, perto do que Jesus fez por nós, Lá em Atos também no capítulo 20, acho que no versículo 35 fala, Mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, a gente tem que se alegrar em poder ser um abençoador de almas, em abençoar alguém que está necessitado, em dividir o que nós temos, Isso é tão, tão rico, Então, se nós olharmos para a graça da cruz, o nosso coração se constrange quando a gente não quer dar um pão para um irmão, não quer ajudar a pagar uma conta, uma luz, um gás, até lá fazer um ranchinho. Às vezes Deus bota no nosso coração, vai lá, faz um ranchinho e dá lá pro teu irmão, e às vezes a gente endurece o coração, misericórdia, amados. Nos versículos 12 a 18, ele está ensinando sobre a libertação dos servos. Naquela época ainda se usava escravatura, Hoje ainda em alguns lugares, escondidos, e mais debaixo dos panos ainda existe, infelizmente, irmãos? Mas naquela época era algo normal, Só que mesmo assim, o Senhor tinha leis para os escravos, para que eles não fossem abusados, para que não
sofressem maus tratos e para que não trabalhassem o resto da vida como escravos. Mas eles teriam, né, a cada 7 anos, né, no 7º ano, o direito de serem libertos e não sair de mão vazia, né? Que aqui o Senhor, ele falava que o senhor do escravo deveria abençoá-los com provisão para eles recomeçarem agora uma nova vida em liberdade. Né? Então tem gente que fala, né? Ah, mas lá naquele tempo também Deus passava pano para os escravos. Não, se tu lê a palavra aqui, que quem gosta de criticar não gosta de ler, né? Tu vai ver que o Senhor, ele tem ele levantou essa lei porque no 7º ano o Senhor liberasse esses escravos com animais, com provisão, já para não começarem do zero, né? Porque o escravo, que nem eles, né, os hebreus saíram do Egito, né, e saíram com ouro, saíram com riquezas para começar do zero, mas o Senhor estava com eles, né? Então aqui Deus está dizendo, assim como vocês saíram do Egito com provisão e com a minha ajuda, vocês também vão ajudar esses escravos a refazerem a sua vida. Né? A começar com provisão também, a começar com ajuda, é uma aplicação espiritual, né? Que aponta também para Jesus, que nos libertou da escravidão e do pecado, né? Lá em João 8,36, a palavra do Senhor nos fala, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando o projeto de libertação ele vem de Deus, vem do Senhor, é uma libertação verdadeira. Porque se naquela época o Senhor só dissesse para o escravo, para sua família, podem ir, fechou 7 anos, agora vocês são livres. Eles não iam querer ir por vontade própria. Eles iam querer ficar porque eles não iam ter onde morar, onde comer, né? E se fossem, poderiam, né, não ter a bênção de encontrar trabalho, tudo, e ter que voltar a pedir pinico, né, digamos assim, né, no nosso linguajar, e voltar a ser escravo. Então, o Senhor, ele sempre se preocupou em mudar a mentalidade das pessoas, né, para que elas não voltassem para o lugar de escravidão, mas tivessem a chance de serem livres, né? E mesmo ali para aqueles escravos que gostavam do seu patrão, que eram bem respeitados, que exerciam uma amizade, né? Que tinha um respeito mútuo ali entre senhor e escravo, e ele preferia ficar com aquele seu senhor, pois tinha uma vida boa ali. O Senhor também cuidava disso tudo, né? O Senhor se preocupou com todos os detalhes. E nos versículos 19 a 23, a gente vê a consagração dos primogênitos, né? Olha como isso é espiritual, né? Os primeiros animais do rebanho deveriam ser consagrados ao Senhor. Jesus é o primogênito de Deus, né? Isso ensinava que o primeiro e o melhor pertence a Deus. E isso se cumpre também em Jesus. Jesus é chamado, de primogênito, aquele que foi oferecido para a nossa salvação. Romanos 8:29, né, confirma, Paulo nos escreve, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso eu sempre digo, né, Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amado, né, nosso maninho, o amor da nossa vida. Então ele veio primeiro, para que através dele nós fôssemos adotados por Deus, né? Glória a Jesus. Então aqui eu deixei quatro coisas para a gente guardar desse ensino, né? Deuteronômio 15 nos ensina que o povo de Deus deve viver com misericórdia, com generosidade, com gratidão pela libertação e lembrando que Cristo pagou a nossa dívida. Tetelestai, glória a Deus. Quem entende a graça de Deus não vive de coração fechado, mas de mãos abertas, né? Então vou deixar o versículo 11 aqui para sua meditação. Nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para que o necessitado e para o pobre na tua terra. Livremente, que nós tenhamos um coração livre em exercer misericórdia, né, amados? Um beijo no coração, Deus te abençoe. E se vocês quiserem conhecer a leitura completa da Bíblia, que nós estamos fazendo lá no YouTube, tá? Bíblia Simples, Leia Fernandes. E lá nós temos desde o dia 1º de janeiro, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro,
nós vamos estar fazendo essa leitura bíblica com essa breve explicação e aplicação espiritual. Em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Amém?